Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. E hoje a gente vai falar um negócio que é bem interessante, que é a hipnose é real? Isso aí é charlatanismo? Uma coisa que eu falo pra você assim, é real e muito real. O problema é que as pessoas têm essa ideia que porque ela não acredita não é real. E você pode acreditar no que você quiser, ela vai continuar funcionando igual. Porque o que acontece na hipnose? A hipnose não é muito diferente de quando você tem uma experiência de assistir um filme e a sua emoção ficar bastante aflorada, de você, por exemplo, começar a lembrar de algum tipo de situação que você está com medo e você criar essa experiência para você. Qual que é o medo que você tem? Quando você está com um processo de ansiedade, você fica criando medo de que você vai ser mandado embora do trabalho e aquilo ali não é real. E você criou essa fantasia 1000 vezes na sua cabeça e você acredita que é real. Então, quando a gente fala de hipnose, é algo muito próximo disso. A gente cria experiências para a pessoa onde ela cria sensações no corpo dela através das crenças e da imaginação. Então, quando a gente faz aquele processo hipnótico do relaxamento, ou até aquele, vamos dizer assim, aqueles durma que o pessoal fala, a gente está estimulando ou o sistema simpático do corpo ou o sistema parasimpático. Que são dois sistemas, um é relacionado ao mecanismo de luta e fuga no corpo, que é o sistema simpático, e o sistema parasimpático é relacionado ao relaxamento. Quando esses dois sistemas são estimulados, a tendência é que você consiga se aproveitar desses fenômenos que acontecem nesse processo para fazer a pessoa ter experiências diferenciadas, para a pessoa experimentar memórias ou até vivenciar coisas que ela não vivenciou. E é muito interessante isso porque o que dificulta as pessoas entender o que é hipnose é que elas acreditam que existe algum tipo de magia ou algum tipo de coisa na mente humana. Elas acreditam que a mente humana ela é maravilhosa e não tem falhas e tudo mais, e elas acreditam que a realidade é o que elas percebem. Só que uma coisa que eu falo pra você, tudo que você vê provavelmente não é real. Tudo que você enxerga à sua volta é uma interpretação baseada nas suas experiências do que você quer que seja real. E aí você fala pra assim, nossa, Giovanni, mas que complexo isso, que nada a ver. Mas é. Isso explica por que você às vezes não percebe alguma coisa, ou quando tem uma chave em cima da tua mesa e você não enxerga a chave, ou porque quando você compra um carro novo parece que todo mundo tem o mesmo carro. Aquilo ali sempre esteve ali. Mas a sua interpretação, o seu processamento do que é real, não estava sendo processado naquilo. É por isso que um bom dia para alguém que parece um bom dia normal, para você foi um bom dia ofensivo ou muito positivo. Porque uma frase que talvez foi te cobrando, você fantasia que essa pessoa cobrou porque ela sabe do que você pensou dela no dia anterior, sendo que aquilo ali não aconteceu. Essas experiências que a gente tem sobre o que é realidade em si, explicam o porquê que a gente sofre tanto com doenças como ansiedade, depressão, burnout, entre diversas outras doenças. Porque a perspectiva do que a gente considera importante é o que a gente interpreta o mundo para ser real. Quando a gente começa a entender que a ideia de realidade é só uma coisa que é processada aqui dentro, a gente começa a entender que dá para alterar isso conforme a gente aumenta nossas crenças ou modifica elas. Então é uma coisa interessante você entender esse conceito, porque você entende que daí a hipnose nada mais é que um processo onde você foca numa ideia e através da criatividade, da imaginação, você cria experiência para essa pessoa, para que ela basicamente mude o conceito do que é real para ela. Um exemplo para mim te dar sobre isso é quando você pega e fecha suas mãos dessa forma. Quando você fecha suas mãos dessa forma e a pessoa cola a mão e ela não solta, não tem nada aqui fisiológico que trave ela. Quando ela faz esse processo de imaginar que isso aqui é um bloco de concreto, ou é um pedaço, um maço de ferro, ou é, sei lá, um tijolo, qualquer coisa de gênero, passou cola na mão, super bom, de um imã, não importa o que ela imaginou. A partir do momento que ela imaginou que isso aqui é isso, a ideia que ela tem de que a musculatura vai soltar esse processo, ela meio que desliga. É como se o sistema lento dela, o sistema que fazia esse processamento da musculatura para abrir a mão, ele não funcionasse mais. Então não é que você literalmente controla a mente dela. Essa ideia de controle de mente é uma ideia que, na verdade, é de quem não entende muito bem o que é hipnose. Porque de controle de mente não tem nada. Você basicamente vai estimulando a pessoa através das sugestões, até um ponto que essas sugestões vai sendo uma crença que a pessoa tem. É por isso que daí ela vê dinossauro, ela vê o ídolo, ela tem experiências de estar curando algum tipo de coisa, ou, por exemplo, tem as famosas regressões que as pessoas fazem, ou qualquer outra coisa que você tem. E a propósito, as regressões que as pessoas têm, basicamente todas as memórias que tem lá é falsa. Então é muito perigoso a gente fazer regressão acreditando que aquilo tudo é verdade. Então é uma ideia que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque a hipnose é maravilhosa, é fantástica. Só que as pessoas acreditam que existe uma magia por trás, e não tem nada de mágico nisso. Mas e aí, Giovanni, por que usa isso aí na clínica, então, se só consegue grudar a mão? É que, na verdade, não consegue só grudar a mão. O que faz você ter medo de alguma coisa, ou você ter uma baixa autoestima sobre você, ou você ter dificuldade de controlar impulso, ou dificuldade para de fumar, ou dificuldade de lidar com algum tipo de problema, ou qualquer coisa que você tem, se dá para ser curado
presencialmente através da terapia, você consegue fazer o tratamento também com hipnose. Você consegue tratar essas doenças sem a hipnose? Você consegue tratar com a hipnose também. A diferença é que com a hipnose você vai ter um engajamento maior porque essa pessoa está num estado de concentração muito profundo. Então alguém que você está tentando tratar um medo de aranha ou medo de avião, você vai fazer essa pessoa criar essa experiência mentalmente, onde ela vai passar por todos os processos emocionais que ela tem e você faz uma dessensibilização. Então, entre diversas outras experiências que a pessoa tem, você consegue utilizar da hipnose como uma forma de um catalisador para melhorar essa experiência através da hipnose durante a sessão de terapia. Então, o que eu falo para você assim, você está curioso que a hipnose, acha que aquilo ali tudo é fake? É porque você nunca participou de um processo. Entre em contato, vamos marcar uma consulta, você vai experimentar isso aqui, você vai entender como é que funciona. É uma coisa fantástica e pode te ajudar bastante. Mas uma coisa eu falo pra você, cuida com bastante gente que também vamos dizer assim, utiliza disso como se fosse uma magia, uma coisa que vai explodir a sua mente. Não tem nada de explosão, não tem nada de mágica, não tem nada de esotérico. É só ciência. Você consegue experimentar isso com qualquer pessoa. Todas as pessoas conseguem entrar em transe hipnótico. A diferença é que nem todos vão conseguir se concentrar para isso todos os dias. Então tem pessoas que têm dias que porque aconteceu alguma coisa no passado, num dia anterior, qualquer coisa do gênero, ela não consegue se concentrar. Aí você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, quando a pessoa vai fazer uma experiência de palco, por exemplo, ela tende a falar assim, não vou perder tempo com essa pessoa. Porque você percebe que a pessoa está te sabotando, a pessoa não está querendo fazer o exercício. A gente tem formas de identificar como é que está o nível de atenção dessa pessoa, como é que está o nível de engajamento. Tem testes que a gente faz já diversos. Então, se as pessoas começam a te sabotar num teste simples, será que ela vai seguir o processo para ter essas experiências mais complexas? Com certeza não, muito pouco provável. Então, quando a pessoa tenta fazer e não consegue, mas você percebe que ela está com dificuldade de concentrar, normalmente você gasta um pouco mais de tempo, você tenta estimular um pouco mais para que essa pessoa tenha essa experiência e, vamos dizer assim, experimente essa coisa maravilhosa que é a hipnose. Agora, se alguém que está tentando falar assim, eu não acredito nisso aqui, porque, vamos dizer assim, você está tentando controlar a minha mente, porque a minha mente ela é incontrolável e não sei o quê, ninguém perde tempo com isso. A pessoa quer ficar tentando mostrar que ela é o sábio, o sabedor da sabedoria do universo, controlador de a mente forte, não sei o que. Deixa ela lá. Deixa ela com essa perspectiva de realidade, deixa ela sofrendo com o que ela tem para sofrer lá, e as pessoas que querem aproveitar disso, elas se aproveitam disso, porque dá muito trabalho convencer alguém que o que ela está falando é... Entendeu? Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Quem quiser experimentar a hipnose, entre em contato comigo, a gente marca um horário, eu te mostro como é que ela funciona, você tem uma experiência, e a gente vai conversando sobre o assunto, beleza? Tem meu link das minhas redes sociais aqui embaixo, só mandar mensagem, estou à disposição. Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.